Olá, turma! Estamos iniciando nossa 23ª semana de aula e hoje faremos português na apostila, página 17, falando ali um pouquinho sobre palavras com X. Então, observem esse lembre-se, onde diz assim: na língua portuguesa, a letra X representa vários sons. Observe alguns exemplos. Então, o X que faz som de CH, X que faz som de S, X que faz som de SC e X que faz som de Z. Então, número 1, releia um trecho do conto. Lembra que na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o conto lá do menino que fez 7 anos e nós vamos voltar com algumas atividades também referentes a esse conto. Então, eu não entendia bem o que ele fazia, nem ele me explicava. Sempre fora de poucas palavras, mas eu percebia por sua expressão que ele tinha dificuldades em fazê-lo e por isso o deixava aborrecido. Letra A, transcreva as palavras escritas com a letra X. Então, quais palavras ali desta parte do texto são escritas com X? Vocês vão pegar essas palavras e vão escrever na letra A. B, leia em voz alta as palavras que você transcreveu. A letra X representa o mesmo som em todas essas palavras que você escreveu? Sim ou não? Letra C, assinale os sons representados pela letra X nas palavras que você transcreveu. Então, essas palavras que você transcreveu, o X faz som de S, de CH, de SC ou de Z. Pode marcar mais de uma, caso seja preciso, tá? Ali também tem um desafio, prestem atenção. No conto que você leu, há uma palavra em que o X representa som de Z. Localize essa palavra e transcreva o trecho em que ele aparece. Então, vocês vão ter que ler o conto novamente e vão ter que tentar encontrar essa palavra em que o X representa som de Z. E anotar ali, tá? Página 18, número 2. Indique os sons representados pela letra X nas palavras a seguir. Então, vocês estão vendo várias palavras, onde é muito importante fazer a leitura dessas palavras em voz alta, para vocês conseguirem identificar o som que esse X está fazendo. Será que o X está fazendo o som de X mesmo? Som de S? Som de CH? Enfim. E aí vocês vão anotar ali ao lado o som que o X está representando. Número 3, sublinhe em cada item a palavra cuja letra X não representa o mesmo som que as demais. Então, na letra A, por exemplo, tem ali enxada, enxame, exame e enxoval. Falem essas palavras em voz alta, porque uma delas está representando um som que não faz parte desse conjunto. E aí vocês vão marcar com caneta marca-texto qual é a palavra diferente, com som diferente das demais, tá? Número 4, classifique as palavras do quadro de acordo com o som representado pela letra X. Então, olha lá, mexer, exato, fluxo, máximo, puxar, exatamente, maxilar, auxílio, chale, êxito, conexão e próximo. Falem novamente essas palavras em voz alta e aí vocês vão pegar essas palavras e descrever nos quadros corretos. Quais delas o X representa som de S, quais o X representa som de CH, quais representam o som de SC e quais representam o som de Z. Na página 19, número 5, complete as palavras com X ou CH. Pessoal, tem várias palavras onde vocês então vão completar. Quem não souber vai usar um dicionário, ok? Ainda na página 19 tem ali palavras de cá para lá, advérbios e locuções adverbiais. Antes da gente continuar com essas atividades, a professora deixou aqui no vídeo várias explicações e exemplos sobre os advérbios, então, e sobre as locuções adverbiais. Prestem atenção aqui no texto. Então, o que é um advérbio? Advérbio é uma palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou o advérbio. Então, olha lá os tipos de advérbio. Existem advérbios de lugar, de tempo, de modo, de afirmação, de negação, de dúvida e de intensidade. De lugar, as palavras então são aqui, ali,
perto, longe, dentro, fora, acima, abaixo, debaixo e atrás. Por exemplo, meus tios vivem longe daqui. Então, a palavra longe é advérbio de lugar. Tempo. Então, as palavras que indicam tempo. Hoje, amanhã, ontem, cedo, tarde, agora, antes, depois, logo, então e já. Por exemplo, o avião partiu ontem. Partiu significa, então, advérbio de tempo. Modo. Bem, mal, assim, depressa, devagar, e quase todos terminam em mente, como calmamente e levemente. Por exemplo, o atleta jogou bem. Bem representa, então, advérbio de modo. A afirmação. Sim, certamente, realmente. Por exemplo, Patrícia certamente aprovará a ideia. Certamente, advérbio de afirmação. Negação. Não, nunca, jamais. Por exemplo, não sairei sem você. Não, advérbio de negação. Dúvida. Talvez, acaso, provavelmente. Por exemplo, provavelmente choverá à tarde. E provavelmente, então, é um advérbio de dúvida. Intensidade. Muito, pouco, bastante, mais, menos, tão, tanto, quase e demais. O que são locuções adverbiais? Então, é um conjunto de duas ou mais palavras que, quando são agrupadas, desempenham uma função de advérbio, podendo alterar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Por exemplo, com calma, a menina entrou na sala. Com calma é uma locução adverbial porque são usadas duas palavras. Com calma. Calmamente, a menina entrou na sala. Calmamente, ela é composta de uma só palavra, então ela é considerada advérbio. Novamente, locuções adverbiais é um conjunto de duas ou mais palavras, como esse primeiro exemplo. Com calma, ela é composta então de duas palavras, por isso é uma locução adverbial. Sabendo disso, vamos para a página 19 com a atividade número 1. Leia o trecho. Fui desamarrar o embrulho, mas não consegui. Observem que tem ali a palavra não em destaque. Letra A. A palavra destacada se refere-se a embrulho ou a conseguir? É bem importante também observar a posição da vírgula para identificar se essa palavra em destaque está se referindo ao embrulho ou ao conseguir, tá? Letra B. O termo assinalado na resposta anterior é um substantivo ou é um verbo? Página 20, número 2, complete as frases utilizando um dos advérbios do quadro. Então, ali tem algumas palavras, rapidamente, sempre, amanhã e pouco. É bem importante fazer a leitura das frases, identificar onde essas palavras vão ser colocadas corretamente. Atividade número 3, analise os advérbios nas frases a seguir. Depois, classifique-os. Observem que ali na página 20 tem ali alguns exemplos de advérbio de espaço, tempo e modo, tá? A professora não vai fazer a leitura, porque a professora já explicou no vídeo anterior, tá? Então, letra A. Ela estava muito ansiosa no início da partida. Esse muito é que tipo de advérbio? De tempo, de lugar, de intensidade, de modo? Então, vocês vão tentar identificar, vocês podem até voltar o vídeo ali na parte que a professora explica, para vocês conseguirem descrever, então, se muito é que tipo de advérbio, tá? Então, ali tem a letra B, a letra C e a letra D. Número 4, releia a frase abaixo. Então, finalmente meu pai conseguiu desatar o barbante. Qual expressão poderia substituir a palavra destacada sem modificar o sentido da frase? Então, olha lá. Finalmente. Pensando nessa palavra, que outra poderia ser substituída sem mudar o sentido? Com certeza ou por fim? Número 5. Substitua as expressões em destaque por advérbios, mantendo o sentido original. Observe o exemplo. Então, ali tem
palavrinhas com locuções adverbiais, 2 palavras, e vocês vão modificar por advérbio uma palavra. Então, olhem o exemplo. Meu avô abordou o problema com sabedoria. Com sabedoria. Então, isso é uma locução adverbial. Meu avô abordou o problema sabiamente. Uma palavra, sabiamente, advérbio. Então, vocês vão fazer a mesma coisa na atividade da número 5, trocando, então, as 2 palavrinhas de locução adverbial por advérbio, ok? Na página 22, tem ali a atividade número 6, que diz assim: indique se os termos destacados são advérbios ou locuções adverbiais. Então, na letra A, de modo nenhum eles vão me deixar sozinho hoje. Observem que as palavras em destaque estão ali escritas de modo nenhum. Isso é advérbio ou locução adverbial? E é de negação, de afirmação, de modo do que? A professora fez a letra A para vocês, para deixar como exemplo, e vocês vão continuar as atividades até a letra E. Na atividade número 7, diz assim: relacione as informações de acordo com a classificação dos advérbios e locuções adverbiais em destaque. Então, tem ali letra A, tempo, B, modo, C, lugar, D, intensidade, E, negação, F, afirmação e G, dúvida. Vocês farão a leitura das frases e vão anotar lá qual delas é advérbio de tempo. Então, vocês vão colocar A para advérbio de tempo. Qual delas é de negação? Então, a negação é a letra E. Você vai anotar E para a frase que indica, então, negação, ok? Na página 23 tem ali reconto. Então, chegou a hora de recontar o conto quando fiz 7 anos para os colegas. Depois de praticar em sala, a ideia é contar a história aos familiares e amigos. Número 1. Recorte as frases da margem desta página e organize-as de acordo com a ordem em que acontecem no conto. Observem que aqui, pessoal, nessa parte da página, tem várias palavrinhas onde vocês vão recortar e vão colocar na ordem ali na tabela da número 1, tá? De acordo com a ordem que acontece o conto. Na número 2 e número 3, está pedindo para a gente fazer, então, uma atividade em grupo, em sala. Isso não será possível, então nós não faremos a número 2 e a número 3. Podem fazer um xizinho aí e a princípio então não faremos, tá? Na página 24 tem ali mensagem instantânea. Então até a professora colocou ali uma observação que mensagem instantânea é uma aplicação que permite o envio e também o recebimento de mensagem em tempo real. Então, observem essa imagem que vocês estão lendo, onde diz assim: a Júlia Silva respondeu meu áudio. Então, tem ali um áudio. Oi, sou eu mesma, a oficial, segue foto. Meu Deus, é você mesma, tem um A, né? Eu te amo, tem vários Os também. Recebeu meu bilhete com vários pontos de interrogação. E ali embaixo vários corações. Então, número 2. As mensagens apresentadas fazem parte de um diário. Mila, a dona do diário, conta que encontrou o número de celular de Júlia Silva e enviou uma mensagem a ela. Letra A. O primeiro contato que Mila fez com Júlia foi por meio de texto ou de áudio. Letra B. Nas mensagens de texto instantâneas, é comum usarmos palavras abreviadas, assim como os emojis. Por que a gente usa então emojis e palavras abreviadas? Página 25, letra C. De acordo com a resposta de Júlia, o que Mila poderia ter perguntado a ela na primeira mensagem? Letra D. Que recurso Júlia usou para provar que era ela mesma? Número 3. Releia esse trecho da conversa. Meu Deus, é você mesma, eu te amo. Recebeu meu bilhete?
Letra A. Júlia grafa as palavras mesma e amo com excesso das vogais finais para demonstrar entusiasmo ou nervosismo. Letra B. O que o uso de vários pontos de interrogação pode indicar? 4. Mila utiliza muitos emojis em suas mensagens. O que esses emojis indicam? 5. Por que algumas mensagens ocupam o lado direito da tela e outras o lado esquerdo da tela? 6. A linguagem utilizada nessas mensagens é formal, bem certinha ortograficamente? É informal, sem muitas palavras corretas, usando também palavras abreviadas, ou é técnica? 7. Qual é geralmente o suporte utilizado para evitar mensagens instantâneas? Que tipo de objeto então é usado para utilizar ao enviar essa mensagem? E 8. De quem é o suporte no qual aparece a conversa? De quem é, tá? Na página 26 tem ali a seção Imagine Só. Então imagine que o menino do conto Quando Fiz 7 anos enviou uma mensagem de texto ao seu tio avisando que passaria na oficina para ver o seu avô. Como você imagina esse diálogo? Utilize o espaço abaixo para criar esse diálogo. Lembre-se de que o celular é do menino, portanto as mensagens que ele escreveu devem estar do lado direito da tela e o tio então do lado esquerdo. Então, nesse espaço do celular, você vai imaginar uma conversa entre o tio e o menino e farão então a escrita dessa conversa ali no celular, beleza? E a última página é a página 27, na seção Tirar de Letra, Relato Autobiográfico. Então, o conto que você leu é a memória de infância de um aniversário que foi muito especial para o narrador. Agora é sua vez de contar um fato curioso ou especial que aconteceu em um de seus aniversários. Então ali tem 3 dicas, a dica 1, 2 e 3, eu vou fazer a leitura, mas a gente não vai seguir essas dicas, então prestem atenção. Escreva a primeira versão de seu relato em uma folha avulsa e entregue a um colega para saber a opinião dele sobre o texto. Não faremos isso, tá? Anote os comentários que ele fez para melhorar o seu texto. Também não faremos isso. E passe o texto a limpo no espaço a seguir. Então, você vai pensar em algum aniversário seu de qualquer idade, em algo curioso ou até mesmo algo especial, e você vai criar um texto na página 27 contando então esse fato espirioso ou esse dia especial, ok? Lembrando que não precisa fazer numa folha avulsa, mas se quiser fazer num rascunho e depois passar a limpo, pode. A professora vai deixar aqui no vídeo disponível algumas regrinhas na hora de fazer uma produção de texto corretamente. Então prestem atenção. Primeira coisa, dar um título de acordo com o seu tema ou com o seu assunto. 2. Contar os fatos, os acontecimentos no caso do seu aniversário. 3. Iniciar o texto com parágrafo. 4. Início de frase e nomes próprios com letra maiúscula. 5. Usar pontuações adequadas quando necessário. Por exemplo, ponto final para terminar uma frase, ponto de interrogação para fazer uma pergunta, ponto de exclamação para fazer uma afirmativa, uma negação ou uma admiração. 6. Não se esquecer de usar travessão para indicar a fala de um personagem, como exemplo mostrado aqui. E 7. Sempre reler sua produção de texto após o término. Pessoal, é muito importante vocês seguirem todas essas dicas, principalmente reler o texto para ver se quem vai ler o seu texto está entendendo o que você está querendo dizer, ok? E prestar muita atenção na escrita das palavras. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão fazer um videozinho me contando, lendo esse texto falando sobre o aniversário de vocês. Por hoje é só. Qualquer dúvida, a professora está à disposição. E não esqueçam de mandar o vídeo lendo a história de vocês sobre o aniversário.
Beijos e até a próxima aula.